Olá, boa tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora de Desterro, sou professora de Geografia da Rede Municipal de Ensino de Teresina, né, e a gente está aqui nesse processo de compartilhamento, de aprendizagem, e nesse sentido eu trouxe aqui uma proposta de estudo para a gente discutir, que é o continente asiático, tá? A gente já estudou um pouquinho desse continente na aula passada, mas a gente vai se ater um pouco mais nessa discussão, que vale muito a pena, né? É fundamental para nós brasileiros o continente asiático, não só para nós brasileiros, mas para todo, de forma geral, né, para o mundo, o continente asiático é importante. Importante por quê, professora? Bom, a gente está falando de um continente que abriga o nosso principal parceiro econômico, né, que é a China. Pois é, durante muito tempo a gente teve como principal parceiro econômico os Estados Unidos, mas, né, de uns tempos para cá isso mudou, né, e nós temos estreitado nossa relação com o continente asiático, especificamente com a China, tá? Que recebe aí a maior parte dos nossos produtos de exportação no Brasil. Quando a gente fala assim, na China, você vai olhar na sua casa, você vai buscar no seu dia a dia, você sempre tem alguma coisa, né, do Made in China. Mas, e aí a gente tem aquele pensamento de que nós compramos muito da China. A gente compra muito da China, mas a gente vende muito mais do que a gente compra, tá? E a gente não vende só produtos, sei lá, primários, né? Soja, milho, açúcar, café, estou dando aqui os produtos primários, né, mais importantes das nossas exportações. Mas nós também vendemos produtos industrializados para a China. Aviões, né? Pensasse numa carga de soja em uma carga de aviões, que pesa mais para a economia, né? Então, eles são parceiros, né, nesse sentido de compras de produtos primários, mas também industrializados, né, com valores, né, significativos, importantes para a nossa economia. Então, vale muito a pena a gente estudar esse continente só por essa questão. Mas não só por essa questão, né? A gente vai ver aqui mais à frente que existem várias outras razões para que a gente se inteire mais desses conhecimentos aí do continente asiáticos. Bom, e aí a gente destaca aqui 3 habilidades do nosso currículo de Teresina. Lembrando que essas habilidades elas vão aí permear por todo esse processo de discussão aí do continente asiático, tá? Então elas não se encerram aqui, elas vão se iniciar, mas elas vão se aprofundar muito mais. Você vai conseguir desenvolver muito melhor essas habilidades ao passo que a gente for, melhor dizendo, estudando cada região, cada sub-região do continente asiático, que já é uma região do mundo, né? Reparem que estou falando muito em região, que é um dos conceitos, né, mais importantes da geografia, né, um conceito-chave da geografia, para que a gente compreenda a dinâmica, para que a gente compreenda as características, né, para que a gente compreenda algumas questões, né, de porções do espaço geográfico. Então, se liga nessa questão aí das regiões, tá? Bom, nós vamos diferenciar as paisagens de acordo com o modo de viver de diferentes povos. A Ásia, gente, é um continente de povos milenares, né, que abriga uma rica cultura, né, costumes, histórias, tá, que vai fazer com que os povos desse continente, né, eles não, quando a gente fala em asiático, a primeira coisa que a gente lembra é o olhinho puxado, né, essa questão do cabelo lisinho, preto, mas não é só essa questão física, né, mas tem a questão histórica, de formação, né, dos povos ali que habitam, que é uma diversidade muito grande, tá? Pensar em continente asiático é pensar em diversidade, tá? É o maior continente do mundo, né? E como tal, né, uma grande porção territorial,
uma grande porção aí do espaço, da superfície terrestre, vamos colocando assim, né, que abriga aí uma variedade, uma diversidade, né, de povos com seus hábitos, com seus costumes, com sua história, né, própria. Tá? Então, a gente vai ver um pouco sobre essa questão. Reconhecer no nosso cotidiano, ou seja, no cotidiano de vocês, as formas de dominação econômica e ideológica resultante da influência cultural possibilitada pela globalização. Hoje nós temos aí a globalização, que é essa, vamos se dizer assim, a grosso modo falando, uma integração política, econômica, social, cultural, né, dos povos, das civilizações, né, do planeta, né, de modo geral. Assim, então, existem essas questões que a gente precisa desmistificar, né, do processo de globalização aí, né, ligado à economia e à ideologia especificamente. E posicionar-se criticamente em relação às informações vinculadas por meios, né, das redes digitais. Né. Hoje, nós temos muito forte, né, a questão da internet, né, que trazem informações que nós precisamos nos posicionar criticamente frente a essas informações. Muitas vezes essas informações elas vêm, né, distorcidas da realidade, e quando a gente estuda, a gente consegue perceber, né, essas falsas representações, vamos dizer assim, tá? E aí a gente traz aqui para a gente buscar estudar aí o capítulo 10, tá? Que nosso livro aí vai fazer a introdução não fazer a introdução, né? Mas dar a continuidade, mais o aprofundamento, né, dos estudos sobre o continente asiático, nos aspectos naturais e regionalização é o que nós vamos nos prender mais hoje, tá bom? E aí, para começar, a gente traz aqui o continente asiático, né, as regiões, como eu falei para vocês. O continente asiático ocupa a maior parte da superfície terrestre, aproximadamente aí 44 milhões de quilômetros quadrados, né? Tem a maior população também, aproximadamente de 4 bilhões de pessoas, tá? É difícil a gente fazer um estudo de um território imenso como o continente asiático, de qualquer território, mas de uma imensidão dessa, né, porque tem uma diversidade, como eu falei para vocês. Pensar no continente asiático é pensar em diversidade. Diversidade natural, diversidade econômica, diversidade cultural, enfim, tá? Então, a gente precisa fazer uma classificação, tá? A gente precisa agrupar ou dar ênfase a alguns critérios para fazer uma classificação e, a partir daí, poder entender melhor a dinâmica de cada espaço, né, regionalizado, vamos se dizer assim. Então, pensando nisso, nós temos aqui os critérios naturais e culturais, né, onde a gente busca, através desses critérios, né, destacar essa regionalização aqui, tá? O continente asiático regionalizado, né, em sub-regiões, e aí entre elas aqui a Ásia Setentrional, onde a gente tem principalmente aqui com a Rússia, temos assim, vamos dizer, os países mais destacado economicamente, ou a maioria deles, né, a Rússia, né, como a gente viu na aula passada, né, é um país, né, que tem terras tanto no continente europeu, como também, né, no continente asiático, né? Então, ele é bicontinental, tá bom? Nós temos também o Japão aqui, uma das maiores economias do mundo, né? Desculpa, o Japão aqui embaixo, no Extremo Oriente, perdão. Nós temos aqui a Rússia, estou falando aqui primeiro da região setentrional ainda, né? Então, nós temos aqui essa área todinha, dessa parte do continente asiático, que faz parte aí do território russo, que por sua vez, né, faz parte aí da Ásia Setentrional. Agora sim, né, nós temos aqui o Extremo Oriente, onde nós temos o Japão, uma das maiores economias do mundo, né, um dos países mais desenvolvidos do mundo, né, palco também da Segunda Guerra Mundial. É importante para a gente compreender isso. Vamos dizer que sim, que foi o último palco, né, da Segunda Guerra Mundial, aí, com o lançamento das duas bombas em Hiroshima, na cidade de Hiroshima e Nagasaki.
Miyazaki, né, que arrasou com o Japão, mas que ele conseguiu, através de ajudas financeiras dos Estados Unidos especificamente, se reerguer e hoje se tornou uma grande potência, e hoje é uma grande potência econômica mundial. Né? Mas nós também destacamos a China, lógico, a China, como a gente fala muito, a China sempre muito evidenciada em todos os temas, né, voltados da geografia, mas aqui especificamente, e atualmente, né, ela é muito evidenciada também no contexto mundial, por várias questões. Por exemplo, agora na pandemia, né, a China foi, muito destacada por ter sido aí o epicentro da pandemia, né, muitas questões envolvendo aí que envolve aí essa a origem da pandemia, por que aconteceu, as causas, enfim, que a gente não vai entrar em detalhe, mas que vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso, né? Nesse sentido aqui. E, né, a mais aí destacando a China como a segunda maior economia do mundo, né? Só perde aí para os Estados Unidos, e a expectativa é que em 2025 ela ultrapasse os Estados Unidos e se torne a maior economia do mundo. Então, é bastante significativa essa região do Extremo Oriente aqui, né? Por essas questões. Nós temos aqui a sub-região Ásia Meridional, né, onde nós também temos Singapura aqui, que é uma cidade-estado, né, que ela tem seu próprio, ela é independente, ela tem sua própria administração política, tá? E ela também é uma das economias mais fortes aí no continente asiático, né? A população multicultural, formada por povos de diversas regiões do mundo que foram para essa cidade-estado, né, em busca de melhores condições de vida, por conta que que tem muita tecnologia envolvida, né, no processo produtivo dessa economia, dessa cidade-estado, vamos colocar assim. Mas, enfim, tem mais aqui, né? A gente hoje vai dar um panorama mais geral, tá? E depois, ao passo que a gente for estudando essa unidade, a gente vai destacando alguns países de forma, né, mais pontuais. O Sudeste Asiático, onde a gente tem a Índia, né? Lembrando a China também, né? A maior população do mundo, tá? Aproximadamente 1,3 bilhões de habitantes. Nós temos também aqui, a segunda aqui no Sudeste Asiático, a China, com a segunda maior população do mundo, com 1,2 bilhões de habitantes aproximadamente, né? Onde também tem a religião indo, né? Uma das mais antigas e maiores religiões, como é que se diz assim, seguida, né? Pelos seus seguidores aí. Nós temos também aqui a região central do continente asiático, tá? Onde nós temos regiões, né, vamos colocar assim, onde nós temos a questão de vegetação, né, mais de estepe, de pradarias, onde a população ela vai estar mais assim, migrando de uma região para outra por conta dessas questões naturais, tá? Também depois estudada com mais detalhe. E nós temos aqui o Oriente Médio, que é esse em verdinho aqui. O Oriente Médio também fica muito em evidência, né? Muitas informações. Nós temos aí a Síria, tá? Que é um país que está enfrentando uma grave e duradoura crise política, né, com guerra civil aí. Mas nós temos outras regiões também de conflitos, várias outras regiões de conflitos aí atualmente, né. Nós temos o país aí, como é que se diz, a ocupação dos Estados Unidos em Israel, né, que já ajudou a formar, apoiando aí a formação desse país. Nós também destacamos aqui no Oriente Médio, que é a região onde tem mais petróleo, de reservas de petróleo, né, já descobertas, já conhecida, então bastante significativa aí para o mundo, né, para a economia mundial, que também nós vamos depois, né, ter um momento para estudar só sobre o Oriente Médio. A gente vai estudar mais essas regiões separadamente, aqui é só um panorama mais geral, para a gente não se alongar muito, tá? Meu tempo já está acabando, agora eu vou começar a correr aqui. Os aspectos físicos da Ásia, como eu tinha colocado para vocês, nessa região mais central aqui, nós temos, não tinha dito, né? Mas a Ásia também ela se destaca por ela ter, né, a maior montanha do mundo, né?
que é a cadeia do Himalaia, e o topo mais alto aí, que é o Monte Everest, com mais ou menos 8.848, eu acho, metros de altitude, né? Então, é o mais alto topo aí, né? Que muitos alpinistas se aventuram aí, muitas pessoas já morreram aí, né? Mas, enfim, tá aqui a primeira imagem que eu trouxe aqui para vocês, ó, no Monte Everest, pessoas aí explorando o monte, né? Nós temos aqui nessa parte mais em verde as áreas, né, vamos dizer assim, de relevos mais baixos, né, mais rebaixados, onde nós temos as planícies, né, mais ao norte, nós temos a grande planície da Sibéria, tá? Nós temos planície aqui na região da Índia, em torno da Índia, do Oriente Médio, tá? Ou seja, as planícies, se vocês observarem, elas seguem mais ou menos um padrão aí, né? Se aproximando aí das regiões mais próximas, né? Dos oceanos, Oceano Pacífico, tá? Aqui no Sudeste, Oceano Índico mais ao sul, Oceano Glacial Ártico ao norte, tá? Então, há um segmento aí das baixas elevações, né, dos terrenos. Lembrando que essa região aqui também, gente, é uma região, ela é circundada pelo Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma região, tá, de muitas atividades sísmicas. Depois a gente vai ver mais isso com calma, com muitas atividades sísmicas, devido a ser encontro de placas tectônicas, tá? Então, tem muita... O que são essas atividades físicas, professora? Bom, terremotos, né? Vulcanismo, que é a vinda do magma até a superfície, né? Então, a gente tem muito esses fenômenos naturais aqui que vão interferir nos tipos de paisagem, nas ocupações humanas, né? De modo geral, tá? Nós temos aqui, só para trouxer algumas paisagens para a gente observar, nós temos aqui o maior rio da China, o rio Yangtze, que é o rio azul, também chamado assim, né? Muito utilizado para o abastecimento de água, mas também para a produção de energia, para a navegação, para o turismo, tá? É muito para o transporte de pessoas e mercadorias, enfim, muito utilizado nesse sentido, tá? A maioria desses rios, eles, né, tem um divisor que são essa área aqui montanhosa, né, ou dos altos planaltos, né, que fazem aí uma divisão dos rios entre, vamos dizer, a parte oriental e a parte ocidental do continente asiático. Nós temos também aqui uma planície, uma das maiores planícies, né, do mundo, onde fica o Mar Morto, né, que é essa porção de água extremamente salgada, que vem provocando, que tem passado por um processo como é que se diz, um processo ambiental de impacto negativo, né, devido aí muitos represamentos das águas dos rios que alimentavam esse mar morto. Em decorrência disso, né, vem passando por esse processo aí de perda significativa da sua porção de água, que fez a salinidade aumentar significativamente, matando aí os animais, né, que viviam, né, ou dificultando a sobrevivência desses animais. Nós temos aqui o rio Gange, na Índia, né, um rio muito importante do ponto de vista cultural, histórico, né, da população. A população que segue o hinduísmo, especialmente, acredita que um banho nessas águas, ele lhe purifica a alma. Então, aí, por dia, milhões de pessoas banham todo dia nesse rio aí, buscando essa purificação, tá? Então, vejam que é um continente cheio de questões voltadas, vamos dizer assim, a grandes questões naturais, ambientais, culturais, né, políticas, econômicas, enfim, né, tem uma diversidade, como eu falei. Pensar na Ásia é pensar em diversidade em todos os sentidos. Aí, destacando a questão hidrográfica, mais uma vez a gente traz alguns rios dos mais importantes do continente asiático, né? Mas também para o mundo, já que eles são passagem aí são via de transporte, produção de energia, né, que vai alimentar aí ou dinamizar aí algumas atividades econômicas. Nós temos aí, e também são questões, né, de conflitos territoriais, tá? Por exemplo, o rio Eufrates, tá? E o rio, não coloquei aí, coloquei só um dos rios,
mas eu era para colocar o Tigre também, né? O rio Eufrates e o rio Tigre estão aqui os dois, ó, no mapa aqui, nesse crescente fértil, né? Que vocês estudam muito sobre essa questão lá, lá em História, né? Que é uma região chamada aqui, antiga Mesopotâmia, né? O rio Tigre e Eufrates, que banha essa área aqui. Aqui eu trouxe só o rio Eufrates, era para ter colocado o rio Tigre também, mas é um rio onde tem disputas, né? Que vem gerando aí conflitos entre, por exemplo, Turquia, né, e a Síria e o Iraque, que acusam a Turquia de estar, né, represando água para a produção de energia, agricultura, enfim, né, e aí acaba aqui diminuindo as águas desse rio quando chega nesses dois países. Então tem uma questão aí, um conflito, uma questão territorial, né. Nós temos aqui o rio Lenicei, que é um rio, um dos maiores rios do continente asiático, também voltado para a produção de energia elétrica, irrigação. Tem o rio Huanghe-hu, na cidade de Lanzhou, na China, né, o rio que também é muito utilizado para produção de energia elétrica, só para a gente dar uma pincelada geral nessa questão. Sobre o clima bastante diversificados também, eu trouxe aqui um de clima, um de vegetação, vocês vão poder analisar isso aí com mais calma, tá? Depois, vejam que é uma quantidade de climas bastante variado. Nesse primeiro mapa aqui tem um clima frio, tem o clima muito frio, que é o polar, na região da Sibéria, né? Mas nós também temos rios, ou melhor, rios, nós também temos o clima a mais, como é que a gente diz, mais temperados aqui nessas regiões em verde, tá? Nós temos um clima mais tropical nessa região aqui em amarela. Se a gente for associar, tentar fazer uma sobreposição desses dois mapas, nós vamos ver a vegetação aqui, né, nas regiões tropicais, tá? Regiões de savana, mais aqui, nós vamos ter na região do clima mais frio, aquela vegetação mais de tundra, né? Que é aquela vegetação, né, que tenta resistir ao clima muito frio. Trazendo rapidamente umas questões ambientais, também tem essa questão ambiental, como eu já coloquei na questão lá dos rios, né, do Mar Morto especificamente, né, mas também aqueles rios lá, eles vêm sendo bastante poluídos, tá, gente? Porque é uma área, passa por áreas, né, de cidades com grande concentração populacional que acabam dispersando ali seus dejetos, o lixo domiciliares, mas também industriais nos rios, que provoca aí a questão, né, dos impactos negativos. Também nas florestas tropicais, como eu disse, que é bastante presente aí na Ásia, né, já foram bastante dizimadas, praticamente assim, né, não tem uma conservação como a gente tem aqui no Brasil, da floresta amazônica, que é considerada aí uma floresta tropical equatorial, né? Lá praticamente nós temos algumas áreas remanescentes, mas muito pouco, tá? Trouxe aqui um desmatamento da Indonésia, né? Para que eles desmatam? Para a agricultura e para a pecuária, né? Criação de animais. E aqui uma região sendo desmatada na Indonésia, e aqui do outro lado uma região, né, que vai ocupar a agricultura. Também existe um tipo de agricultura desenvolvida, né, ou bastante aplicada, bastante utilizada pelos asiáticos, que é a questão do terraceamento, né, nas regiões mais íngremes. Como eu disse para vocês, tem áreas lá, né, muito íngremes, de montanha, de planalto, né, então às vezes falta aquela terra plana para fazer o plantio, e nem por isso eles deixam de plantar, eles desenvolvem aí técnicas de terraceamento, que é aí seguindo as curvas de linha de altitude do terreno, onde eles vão fazendo terraços para estarem aí evitando, por exemplo, como é que se diz? Deu branco agora. A questão, evitando aí que os nutrientes do solo com a terra, quando se tira a vegetação natural, a terra ela fica desprotegida. Quando vem a água nessas áreas mais íngremes, né, os nutrientes do solo com a água da chuva são carregados, né, junto com essa água. Então, para evitar esse empobrecimento do solo, são feitos aí nas curvas, né, aproveitando o desnivelamento do terreno, terraços, né, que são parecendo calçamentos, né, para que haja um desenvolvimento da agricultura, mas com menores impactos, né, de empobrecimento do solo. Passando aqui rapidamente, vocês vão
aprofundar isso melhor mais à frente, tá? E eu trouxe algumas paisagens e modos de vida, que é uma das nossas habilidades para a gente perceber a diversidade de paisagens, conforme o modo de vida, a influência econômica, a influência cultural, a influência natural, né, de algumas porções espaciais do continente asiático, que vão interferir diretamente no modo de vida da população, ou vice-versa, né, uma questão dialética, o modo de vida da população também, né, influenciando ainda na diversidade de paisagem. Nós temos os povos das florestas tropicais, assim como aqui no Brasil a gente tem, né, os povos de florestas tropicais, os povos nativos das florestas, povos das florestas chamados assim também, indígenas, poceiros, enfim, né, pequenos agricultores. Nós também temos esses povos na Ásia. Trouxe aqui uma imagenzinha para vocês perceberem aqui, que vai, né, dar uma característica específica da paisagem. Mas nós também temos as moradias aqui dos povos nômades, né, no continente da Ásia Central, né. É uma região onde eles, conforme o clima, eles vão, as intempéries climáticas, né, naturais, eles vão se posicionando num determinado local, mas que, devido a essas intempéries, intensificação de algumas questões, características climáticas, elas acabam migrando para outros pontos que vão, naquele momento específico lá do ano, né, dar uma melhor qualidade, uma condição melhor de vida. Então, essas casas, né, são chamadas de yurts, onde são feitas de peles de animais, né, e eles carregam isso aí para onde eles vão, tá? Desmonta e monta em qualquer lugar onde eles vão ali permanecer por algum tempo, tá? Os habitantes do Tibete, que é uma região aí, né, atualmente ocupada pela China, quando a gente estiver estudando mais a China, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Essa região do Tibete, a população, né, vestida aí conforme as características, condições climáticas, uma região montanhosa, né, portanto muito fria, que exige uma formação, um vestimento diferente, né? E aí vai modificar toda a paisagem, lógico, da área ali também, da porção, ou da região, sub-região. Aí nós temos paisagens, né, também diversificadas no sentido, né, mais nas metrópoles, tá? Grandes cidades aí do continente asiático, bastante modernas, né, com a arquitetura aí bastante diferenciada, diversificada, mas, né, que a gente tem isso aí se repetindo em outros pontos, em outras porções aí do espaço geográfico no mundo, né? Aí nós temos a cidade de Dubai, tá? Nos Emirados Árabes Unidos aqui, isso é muito comum, essas ilhas, né, onde eles fazem essas edificações, tá? Nós temos aqui uma cidade milenar, que é Jerusalém, né, palco de conflito, de tensões, de disputas entre religiões, que eu nem tinha citado, né, gente? Mas aí tem as três grandes religiões mais antigas do mundo, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Eles têm uma disputa por essa cidade-estado aqui também, né? E aí é palco e ponto de conflito. E aí nós temos Tóquio também, né? A cidade mais capital aí do Japão, né? A mais populosa, vamos colocar assim, né? Uma das mais populosas do continente asiático aí, que pertence ao Japão, um país extremamente desenvolvido, tá? Aí nós temos também Xangai, né? Lembra aqui do Milton Santos, dos pontos luminosos, tá, gente? Eu estou mostrando cidades com pontos luminosos, que eu tinha colocado outras paisagens ali de aglomeração, de população, mas que a gente chama mais de pontos opacos, né? Esses pontos luminosos ficam bem visíveis aqui pelas luzes, né? Pela dinamicidade, pela modernidade, né? Que a gente vê aí, por exemplo, na Xangai, na China, uma das cidades mais procuradas. Shenzhen, na China também, tá? A cidade de Lijiang, na China, que é mais que aí conserva, né? Busca conservar uma paisagem mais tradicional aí da China, tá? Bom, tentei mostrar rapidamente aqui para vocês algumas paisagens, né? Paisagens mais tradicionais, paisagens mais modernas, né? Acompanhando o processo aí da globalização, vendo que no continente asiático nós temos uma diversidade muito grande, né? De culturas, de povos, de línguas, de religião, enfim, né? Tem países ricos, tem países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, ou em desenvolvimento, né? Nós temos essa diversidade toda aí que nós vamos estudar agora, continuar estudando agora nesse nosso segundo semestre. Tchau, gente, até a próxima. Aproveitem para
como eu sempre venho colocando para vocês, aproveita para aprofundar os conhecimentos, tá? Na escola. Tchau.